Mas tudo bem. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil clama por socorro. O que estamos vivendo é de cortar o coração. Nosso país atravessa uma fase duríssima, em que a força da natureza tem exposto de forma trágica a nossa vulnerabilidade diante das mudanças climáticas. No Rio Grande do Sul, vivemos recentemente a pior enchente da história, com mais de 2,4 milhões de pessoas afetadas. 478 municípios atingidos e 184 vidas perdidas. Agora, senhor presidente, o drama se repete no estado do Paraná. 3 tornados associados a um ciclone extratropical varreram as cidades inteiras, deixando pelo menos 6 mortos, centenas de feridos e mais de 1.000 pessoas desalojadas. No município de Rio Bonito do Iguaçu, 90% das edificações foram danificadas. Um cenário de destruição que impressiona e comove o país. E no mesmo território em que o Sul é castigado pelas chuvas, o Norte e Centro-Oeste enfrenta a face oposta da tragédia, a seca mais severa dos últimos tempos. Agora, a seca do Nordeste se estende a outras localidades. Nos últimos 2 anos, o Pantanal arde em fogo. O Amazonas padece sob a estiagem mais drástica de sua história. E os grandes rios da região agonizam com leitos rasos, como se pedisse socorro. O que antes era tema de relatórios técnicos e conferências internacionais, agora se tornou parte do cotidiano brasileiro. Vivido, sentido e sofrido por milhões de famílias. As cenas que nos chegam do norte a sul são devastadoras. Casas destruídas, árvores tombadas, arrancadas, energia interrompida, vidas ceifadas. O país inteiro assiste atônito à força da natureza, revelando a fragilidade das nossas cidades e a urgência de uma ação concreta. E neste momento, quero expressar a minha profunda solidariedade ao povo paranaense, que hoje enfrenta dor e perdas incalculáveis. Mas entendo essa solidariedade também, estendo também essa solidariedade aos brasileiros de todas as regiões, que nos últimos anos têm sido vítimas da fúria da natureza. Porque a dor é a mesma, a dor das famílias desabrigadas, das cidades devastadas, das vidas interrompidas, e do sentimento de impotência que atravessa o coração do nosso povo. É a dor de um país que vê parte de si sendo levado pela força das águas, pelo vento e pela seca. Que começa a perceber que talvez não tenha feito tudo o que poderia ter para evitar tamanha destruição. Mas é preciso ir além da solidariedade. É hora de transformar a comoção em reflexão e a reflexão em ação concreta. Essas tragédias precisam ser compreendidas à luz da cúpula do clima de Belém, que marca as discussões preparatórias da COP30. O mundo nos observa agora. O Brasil, que hoje lidera a cúpula do clima em Belém, também é o país que sente na pele os efeitos daquilo que está sendo discutido nas mesas de negociação. Isso nos impõe uma responsabilidade ainda maior, a de sermos o exemplo, não apenas do discurso, mas de uma ação com políticas públicas consistentes e compromisso permanente com a sustentabilidade.
Mas, senhor presidente, há uma contradição dolorosa. O Brasil tropical, o Brasil da esperança, o Brasil abençoado por Deus e bonito por natureza, como dizia o poeta, agora sofre os mesmos impactos climáticos extremos que antes pareciam distantes, restritos a outras partes do planeta. A natureza pede socorro. Precisamos olhar para ela com mais responsabilidade, ciência e maturidade. Como vamos reagir? Como vamos nos preparar? Que decisões o país vai tomar? Enquanto buscamos essas respostas, outras realidades se desenrolam. Por exemplo, o início do Enem 2025. Neste ano, mais de 4,8 milhões de estudantes brasileiros participam do exame, dando o primeiro passo rumo ao futuro que sonham construir. Enquanto as sirenes de alerta soam no Sul, milhões de jovens estão de cabeça baixa, escrevendo a redação do Enem. É o contraste mais brutal. De um lado, a urgência da sobrevivência, do outro, a urgência do conhecimento. E o tema deste ano foi Desafios para enfrentamento do etarismo na sociedade brasileira, do envelhecimento. Um tema que convida a reflexão sobre o envelhecimento do nosso povo e sobre o respeito à inclusão das pessoas idosas. E é simbólico que esse debate ocorra justamente agora, porque o Brasil está envelhecendo e não está preparado para isso. Vivemos o paradoxo. De um lado, o país que envelhece sem formar novas gerações em número e qualidade suficientes para sustentar o futuro. Faltam médicos, engenheiros, professores, técnicos, cuidadores, pesquisadores. Falta gente preparada sobre o potencial desperdiçado. Aliás, e sobra potencial desperdiçado. Enquanto o tempo avança, seguimos sem investir o bastante na formação de pessoas, na educação de base, na valorização da ciência e na capacitação técnica necessária para enfrentar os desafios do clima, da energia, da saúde e da vida em sociedade. É como se a vida nos lembrasse, mais uma vez, que a única engenharia capaz de reconstruir o país, de planejar nossas cidades e de salvar o futuro é a engenharia da educação, da ciência, da consciência ambiental. Senhoras e senhores, no meio do caos climático, temos jovens tentando construir um futuro, e é simbólico. E, ao mesmo tempo, doloroso, ver um país enfrentando tragédias e, simultaneamente, educando a juventude. Não existe saída fora da educação, da ciência e da consciência ambiental. O que o Brasil vive hoje é um chamado à consciência, à união e à ação. Que a dor que atinge nossos irmãos do Sul sirva para acordar o país e para a cúpula do clima, sediada aqui, sob o olhar atento e milenar da Amazônia, não seja apenas uma conferência, mas um marco de mudança, um ponto de virada na forma como o Brasil e o mundo encaram o futuro do planeta. Que o Senado Federal seja, neste momento, a voz do desabrigado, a consciência do cientista e a bússola que aponta para o futuro em que a tragédia de hoje não seja a rotina de amanhã. Há 32 anos o Brasil sediava a Eco 92, no Rio de Janeiro, inaugurando a era do debate global sobre o desenvolvimento sustentável. Hoje, mais de 3 décadas depois, é inevitável perguntar: o que aprendemos? O que fizemos de diferente? O tempo passou e o clima continua a nos cobrar respostas. E agora,
O futuro exige não apenas discursos, e sim ações concretas, formar pessoas, cuidar de novas vocações, investir em ciência, energia limpa, em adaptação e, sobretudo, em educação. É a nossa responsabilidade, é a nossa hora. Que o futuro, quando chegar, nos encontre preparados, conscientes e comprometidos com o planeta e o povo brasileiro. Senhor presidente, eu quero aqui registrar no final do meu pronunciamento a presença no plenário do professor Olackson, que é um dos professores líderes do Instituto Federal de Educação do Estado de Rondônia, ligado às práticas esportivas, com um programa inteligente de inclusão social através do esporte. Então, a ele eu cumprimento todos os professores de educação física, a todos os alunos e pais que realmente aceitaram participar do projeto IFRO Atleta Cidadão no Estado de Rondônia. Então, senhor presidente, muito obrigado.